Olá, companheiros desta jornada terrena, reunidos aqui em nome do Mestre Jesus, abençoados por Deus, o nosso Pai. Estamos neste momento colocando para vocês mais uma preleção que seria feita no grupo Fraternidade Cristã, que na atualidade encontra-se fechado em função das normas, das regras da saúde que nos orientam a impossibilidade da reunião de muitas pessoas. Então, vamos ao texto de hoje. Hoje vamos falar sobre um trecho do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 13, versículo 26. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus. Para compreendermos todo o texto evangélico, precisamos, antes de tudo, analisar quem proferiu as palavras, quem as registrou, a que momento específico da vida de Jesus se refere o texto, qual o contexto da época. Então vamos iniciar pelo registro do texto, porque não há dúvida de que as orientações do Evangelho são do próprio Mestre Jesus, dado os ensinamentos e a forma como ele pregava. E Lucas, que faz o registro, vamos conhecer um pouquinho da vida dele. Lucas, chamado evangelista, foi médico, ele era grego e viveu na cidade grega de Antioquia, que fica na Síria antiga. Então ele é sírio, médico, e tornou-se discípulo dos apóstolos, seguindo a Paulo de Tarso. Ele não conviveu com Jesus, mas fez todo o registro da vida deste mestre amado. Paulo de Tarso é o convertido, aquele que era Saulo, que perseguia os cristãos e que depois, na estrada de Damasco, se encontra com Jesus e tem a grande revelação do seu amor. Alguns manuscritos confirmam, este fato de Lucas ter caminhado junto aos apóstolos. A Bíblia nos diz que ele acompanhou Paulo de Tarso nas suas pregações e que não foi testemunho ocular dos fatos que narrou no Evangelho e que estão expostos na Bíblia. Mas quem quiser se aprofundar um pouco mais e conhecer Lucas, não pode deixar de ler Lucas, Médico de Homens e de Almas, de Taylor Caldwell. Excelente leitura, recomendo para todos, obra gostosa de se ler. Como Lucas não foi testemunho ocular dos fatos que narrou, então nós perguntamos, como é que ele sabe tanto? Conta que Lucas foi apaixonado por Rúbia e ela tinha uma doença incurável, que hoje nós chamamos de doenças autoimunes. E a todo custo, Lucas queria que ela se salvasse, porque ela era a sua grande paixão, era o amor da sua vida. Mas infelizmente, a morte a levou. E com isso, Lucas passou a desacreditar de Deus e a culpar a Deus pela morte da sua amada. Então ele juntou o ideal de estudar medicina e praticá-la, curando a todos como se desafiasse o próprio Deus. Bom, querendo conhecer e compreender Jesus, aquele que realizou tantas curas, que alguns chamam de milagres, Lucas conhece o apóstolo de Tarso, Paulo, e mais tarde Maria de Nazaré. E então ele realiza uma imensa peregrinação, levantando os fatos e acontecimentos e se inteirando da vida e da morte de Jesus, já que ele não o conheceu. Então é o momento da sua rendição
e o encontro com o divino. Mas vamos voltar no capítulo 13 do Evangelho. Quais as orientações que Emmanuel nos dá no livro Caminho, Verdade e Vida, que é psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, nós vamos encontrar um capítulo específico, que se refere aos ensinamentos de hoje. O capítulo 13, aliás, o capítulo 13 todo, ele trata de uma série de fatos e acontecimentos na vida de Jesus. E ele se refere a algumas parábolas e alguns ensinamentos que vêm nos trazer a orientação maior para a nossa própria vida. Então lá nós vamos encontrar a parábola da figueira seca, a cura realizada por Jesus num dia de sábado, desafiando assim os judeus, o sinédrio. Nós vamos encontrar a parábola do grão de mostarda, a parábola da fermentação dos pães, que fala exatamente daqueles 3 momentos que hoje nós estamos vivendo. Nós vamos encontrar o ensinamento da porta estreita, que é necessária para entrar no reino dos céus. E esse versículo 26 está apontando justamente para esse ensinamento, porque ele faz uma referência a um pai de família que entra e fecha a porta, e os que estão do lado de fora, seus filhos, seus amigos, pedem, imploram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o pai de família responde: digo-vos que não sei de onde sois. E aí aqueles que estão solicitando a entrada dirão: comemos e bebemos contigo, e tu ensinastes em nossas praças. E o pai de família vai responder: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vires Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançados para fora. Esse é o ensinamento do versículo que vai do 26 ao 28, que é o foco da nossa instrução de hoje. Então, neste contexto, Emmanuel nos orienta que quando Jesus proferiu estas palavras, ele se referia à situação dos religiosos. E se nós pensarmos no dia de hoje, cabe para todos nós, religiosos que somos. Por quê? Porque cremos na existência de Deus, muitas vezes usando a razão e a inteligência, mas não realizamos aquilo que nos foi ensinado por Jesus para que o reino de Deus fizesse morada em nosso coração. E Deus, como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é a questão que Kardec faz aos espíritos, no livro dos espíritos, a questão número 1, nós ainda não conseguimos compreender a importância da nossa modificação física, comportamental, espiritual, emocional. E quando eu falo física, eu estou me referindo às questões especificamente, da falta de cuidado com a nossa saúde. Bom, mas o que acontecerá então conosco quando desencarnarmos e fizermos uma análise minuciosa de nós mesmos? Porque quando ele diz que somos rejeitados pelo pai de família, nós precisamos repensar as nossas atitudes. Jesus, naquele momento, diz que nós iremos bater a porta e que, dependendo da nossa conduta, ela estará fechada. E aí nós diremos, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Comemos e bebemos na sua presença, mestre. Ou seja, conhecemos os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus.
E pregamos nas ruas, nas sinagogas e na atualidade nas preleções, nas lives, nos vídeos. Mas comemos e bebemos apenas. Usamos o intelecto para obter o conhecimento e não assimilamos o ensinamento para a prática no dia a dia. Se tivéssemos vivido verdadeiramente os ensinamentos e tivéssemos nos libertado do nosso egoísmo, provavelmente não precisaríamos estar encarnados neste mundo de provas e expiações e vivendo todo esse contexto que estamos vivendo hoje, que está relacionado a toda essa pandemia, essa separação do joio e do trigo. Não precisaríamos experimentar esse sofrimento que corrói a nossa alma. Não precisaríamos conviver com pessoas que ainda se mostram mais endurecidas do que nós, mais egoístas que nós, mais orgulhosas que nós, que ainda não conhecem o significado da palavra amor. É claro que nós temos uma vaga consciência dos nossos defeitos, mas aceitar que somos imperfeitos ou dificuldade. Quantas encarnações nós já vivemos? Quantas vezes saímos vitoriosos? Quantas vezes conseguimos cumprir o que nos propusemos no plano espiritual para o nosso plano reencarnatório? E ao aqui chegarmos com a bênção do véu do esquecimento, mas sempre nos indicando, o nosso instinto indicando onde precisamos mudar, onde precisamos modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso próprio comportamento. Assimilar e aceitar os ensinamentos de Jesus em nossa vida requer disciplina, estudo e melhoramento interior. Mas para isso, nós precisamos nos conhecer intimamente e avaliar o nosso comportamento. Através desta avaliação do que fizemos, do que fazemos no nosso dia a dia, vamos compreender o que precisamos modificar. É preciso ter parcimônia com as palavras e sempre ter atenção ao que estamos pensando. E tudo isso não pode ser deixado para realizar lá no crepúsculo das sombras, como nos diz Emmanuel. Que momento é esse, né? Quando nós estamos já no final das nossas vidas, já na velhice. Ou quando nossas mentes estão tão enevoadas por pensamentos tão escuros, tão sinistros, que nós acabamos por perder o controle de nós mesmos. E aí então nós perguntaremos: o que fizemos em nossa juventude e maturidade? Por que deixamos o tempo passar sem cuidar de nós mesmos? Ou então alguém poderá nos perguntar o quanto praticamos o amor e a caridade que abrem as portas dos reinos dos céus. Recebemos a cada encarnação a oportunidade única de beber e comer com Jesus, de ouvir e praticar os seus ensinamentos. Quantas vezes precisaremos retornar e recomeçar? E viver o choro, o ranger de dentes, que simboliza o aprendizado pela dor. Aproveitemos então a oportunidade neste momento para meditar e, na convivência com o nosso próximo, praticar o amor e a caridade. Que Jesus possa nos abençoar, iluminar as nossas mentes para o discernimento e a escolha
adequada do nosso caminho. Agradeço a todos de coração, que possam ficar todos bem, e em breve estaremos nos reunindo no grupo Fraternidade Cristã e outras casas espíritas das quais faço parte com as preleções. Que Jesus esteja abençoando o lar de cada um de vocês. Graças a Deus.